Para começar, eu vi que eu só tive 13 preenchimentos do quiz, né? Não sei se o pessoal esqueceu de fazer. E diz aqui o meu bom e velho Colab Web que nós somos 23. Vamos, Colab Web, colabora. Me dá aqui os inscritos. Eu acho que deu uma caída, hein, professor? Estou tentando acessar aqui também. Eu tô com ele aberto aqui, aí quando cheguei na parte eu fui ver participantes, ele foi pro saco. Aqui tá indo também, ó. Eu tava com ele aberto, eu tô com ele aberto na realidade, mas eu acho que nós somos 23, por aí. Tem alguns alunos que estão como alunos isolados do BPGI também, né? E eu tive só 13. Vamos supor que nós temos 20 alunos, então faltaram 7 alunos aí a preencher. Então, eu permiti que o Colab, que a atividade do quiz, ficasse aberta até amanhã, tá? Então, está aberto até amanhã, meia-noite, se eu não estou enganado. Então, quem não fez o quiz aí, tem até meia-noite para fazer, tá? Só para deixá-los avisados aí. Então, para a aula de hoje, a gente vai falar sobre APIs, né? APIs web, e falar um pouquinho de REST. Eu coloquei o material lá e eu também já ia iniciar a parte prática. Eu achei que ia ser muito conteúdo de uma vez só, e na realidade são 3 atividades também. Por isso que eu resolvi, quando eu mandei o aviso de qual era o link da reunião de hoje, dizer que excepcionalmente essa quarta-feira vai ter uma aula para que a gente faça as coisas separadas. Então, hoje, né, segunda-feira, a gente vai falar da teoria, explicar rapidinho ali o que é a API, Web API, falar um pouquinho de REST, mostrar lá o link do vídeo. E aí, na quarta-feira, a gente já vem para uma parte mais prática, né, de meter a mão na massa, testar algumas coisinhas e aí fazer uma espécie de preparação já para as atividades. Então, a gente vai ter aula hoje, segunda, 21, quarta-feira, 23, e a gente não vai ter aula semana que vem. Então, semana que vem não vai ter aula nem dia 28, nem dia 30. Porque os trabalhos que eu vou pedir para a semana que... Os 3 trabalhos que vão iniciar na quarta-feira agora, eles não são demorados, mas são talvez trabalhosos. Aí, como eu não sei como é que está a carga de cada um, eu resolvi não extrapolar. Então, eles começam dia 23 e vão acabar só dia 5 antes de começar a aula. Então, semana que vem a gente tem uma semana de folga, digamos assim, sem encontro, mas é só me avisar se tiver algum tipo de dúvida que a gente marca no horário da reunião, no horário normal, segundo, quarto, ou no outro horário para tirar dúvidas, tá? Então, hoje a gente vai ficar com a teoria, a gente vai um pouquinho mais tranquilo na teoria, e aí na quarta-feira a gente faz uma parte prática, tudo gravado bonitinho, e aí eu já libero as atividades 1, 2 e 3 também para vocês começarem a realizá-las, tá bom? Dito isso, se tiverem alguma dúvida, podem falar. Dito isso, a gente vai então começar com o primeiro material, que é o material que fala de API Web. Eu vou... deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma janela aqui do meu... Consigo, pronto. Em vez de compartilhar a tela, vou compartilhar uma janela, pronto. O Colab Web voltou, professor. Ah, voltou? Pronto. Somos quantos aí? Tu consegue ver para mim, Jonas? São os 23 mesmo? Professor, eu nunca olhei. Mas tu não consegue ver? Não, tá, pronto. Acho que não. Para mim já apareceu aqui, ó. Somos 23, me tirando 22. Eu sei que tem uma aluna, que é a Maiara, que pediu para ser aluna isolada, 21. Né? Então, tem 21 alunos que deveriam ter entregue o trabalho, eu só recebi 13. Então, por isso que eu vou deixar liberado até amanhã. Deixa eu só confirmar se eu não fiz algo errado, mas eu acho que eu tinha liberado o quiz até amanhã. Até amanhã, cadê? Duração, pronto, achei. Pronto, eu tinha liberado até amanhã, então eu vou liberar até o dia 23, às 15 horas e 59 minutos. Pronto, antes de começar a nossa aula, o quiz vai ficar aberto para quem não o fez ainda, tá? Depois eu vejo se vai ter alguma punição ou não, para quem resolveu não entregar o meu quiz na data correta. Vocês estão conseguindo ver a apresentação, o PDFzinho? Sim, professor.
Tá. Então vamos lá. Então tem 2 PDFs. O primeiro é o que fala rapidinho sobre a API e dá uma ideia de API Web, e o segundo é o que fala de REST, que é um padrão para, como é que eu vou dizer, para produção, para uso de APIs Web. Tá? Então, trocando aqui de slides, né, tem essa parte do contexto, né, e aí tem uma ideia interessante sobre o que é uma API. Né, para quem pagou a cadeira de redes, conhece um pouquinho de redes, talvez lembre da ideia do socket, lembre daquela ideia de que uma camada oferece um serviço para a camada inferior, né, e tem ali uma espécie de conexão. A gente pode dizer que essa conexão é uma API, né? Então, uma API é uma interface dentro aí do nosso sistema de computação, se a gente pode chamar assim, né, que tem essa função de oferecer um serviço. Né? E para quem não conhece, a API é o Application Program Interface. Então, é de fato um facilitador para que a gente consiga acessar algum tipo de serviço. E aí, historicamente, as APIs elas eram de fato mais interligadas aos sistemas operacionais. Então, elas eram, como a gente costuma dizer, fortemente acopladas. Né? Então, eu tinha uma API fortemente ligada ao meu serviço, fortemente ligada à minha estrutura, ao meu tipo de sistema operacional, a minha linguagem de programação. Né? O negócio era assim. Com o crescimento, o desenvolvimento da internet e da web, as APIs saíram aí dessa forma tão restrita, né, de tão acoplada, para algo muito mais livre, leve e solto, né, se a gente pode dizer assim. Né, com a ideia de APIs web agora, a gente permite que uma API, um serviço que é ofertado, sei lá, para uma aplicação, para um sistema, ele possa ser reutilizado por outros sistemas, por outros serviços. Né? Por isso que tem a frase aqui, que recentemente os desenvolvedores perceberam, né, uma explosão enorme aí da quantidade de APIs disponíveis para eles na web. Né? Porque, de fato, era isso. A gente saiu desse modelo proprietário, né, digamos assim, mais fechado, para um sistema mais aberto, baseado na web, baseado no HTTP, que permite que a gente consiga compartilhar as funcionalidades que as APIs têm ou que elas desenvolvem. Né? E aí tem um conceito interessante de API, que uma API ela é considerada irresistível, né? Eu tenho vontade de usá-la sempre que ela for fácil de usar, simples de usar, quando ela estiver bem documentada, obviamente, e com um suporte também interessante. Né? Então, eu sempre vou trabalhar com essa ideia de toda vez que eu estiver criando uma API, né, eu quero que a minha API seja fácil de usar, que ela esteja bem documentada e que eu possa oferecer algum tipo de suporte quando alguma coisa acontecer, quando algum problema acontecer, ou um desenvolvedor não entender como é que a minha API funciona. Continuando ainda no contexto, né, e aí é mais para comprovar essa ideia de que as APIs web estão dominando meio que o mundo, né, é muito difícil você não ter utilizado hoje em dia qualquer tipo de serviço, de produto, que não faça uso de uma API web. Né, aqueles famosos botões ali de compartilhar suas informações, compartilhar suas notícias, os sites que tem ali os íconezinhos do Face, do Twitter, do LinkedIn, do Instagram, né, são ideias de APIs. Tá? Não vou dizer que são APIs web, mas são ideias de APIs que permitem. Quem nunca fez aquele famoso log aqui com o seu Twitter, com o seu Face, com o seu Google, com o seu OrcID, né? Então tem várias formas que permitem autenticação de usuário sem que ele use uma conta daquele sistema, use a conta de outro sistema, e isso é feito utilizando a API do serviço Google, do Twitter, do Face, né, usam as funções de autenticação ou uma API só de autenticação que permite fazer esse tipo de serviço. Né? Quem trabalha na área de rede conhece isso como a ideia do single sign-on. Você se loga, na realidade, uma única vez em vários serviços. Mas o mecanismo utilizado para ofertar esse single sign-on, né, essa autenticação, é através de APIs web.
E aí a gente conclui essa ideia dizendo que, de fato, a ideia de permitir isso é muito mais interessante, porque você para agora de ter 1 milhão de forma de autenticação, de logins, de senhas para registrar em cada serviço. Você pode muito bem ter um único login ou um único conjunto de login e senha de username e password forte, né? Você não vai colocar feitosa em 1, 2, 3, 4, né? Você vai ter um login tanto faz, mas você vai ter uma senha forte, complicada de ser quebrada com as técnicas convencionais, que você vai conseguir utilizar para se autenticar, para utilizar os mais variados serviços sem ficar aí se preocupando, eu tenho que ter uma conta para usar o Face, uma conta para usar não sei o quê, uma conta para usar não sei o quê, aquele monte de conta que você acaba esquecendo, ou aí eu acabo utilizando uma senha fraca, e sei lá, quem sabe no futuro isso não vai ser utilizado em algum tipo de ataque. Tudo bem? Então vamos chegar na parte de fato do que é uma API, não vamos nem chegar em API, vamos primeiro falar em API. Né? E aí tem a primeira figurinha que dá a ideia do que é uma API. Né? Uma API, então, é um conjunto de funções que vão permitir que aplicações acessem os dados dos mais diversos, né? E interajam também com diferentes componentes, como software, como sistemas operacionais, como serviços, como microserviços. Tá, então tem a figurinha básica eu tenho aqui uma API, eu tenho um notebook, né, um computador, desculpa, que está utilizando o seu browser e ele está usando um serviço que faz uso de uma aplicação web, né? Essa aplicação web, obviamente, funciona sobre o HTTP, então essa aplicação faz uma requisição via HTTP pela internet, chega a um servidor que tem uma API, né? O servidor aqui, a API, ela está desenhada basicamente como um firewall, né, para quem já assistiu aulas de rede, né, onde todo o tráfego bate nela, e é mais ou menos isso. Né, já que a gente já está falando de uma interface pública, né, simples para ser utilizada, então ela tem um endereço padrão. Normalmente vai se utilizar o endereço do servidor HTTP 80, 443 ou 80, dependendo. E atrás, digamos assim, dessa máscara de API aí, a gente vai ter os servidores web, de banco, de uma aplicação, de outra aplicação, e assim vai. Então a ideia é que a nossa API ela tem funcionalidades ofertadas no mesmo local, a princípio, né, ofertadas de um único modo no mesmo local, e que permite que as aplicações consigam acessar dados e consigam realizar qualquer tipo de processamento. Aí tem aqui um exemplozinho mais simples, né, para simplificar, uma API que faz aí o que me faltava era passar um helicóptero agora, viu como o negócio tá legal? Então, para simplificar, tem uma API que ela entrega aí respostas do usuário, né, para um sistema, e ela envia também respostas do sistema para o usuário, por exemplo. Então, toda vez que você clicou lá no teu botão de adicionar um produto ao teu carrinho de compra, é como se você está na realidade fazendo uso de uma aplicação, de um serviço que é fornecido por aquela API. Então, o ato de clicar na cestinha de compra, de adicionar a cesta ao carrinho, né, a API está dizendo mais ou menos assim, olha, o meu browser está dizendo assim, ó, API, te vira aí porque o usuário que está aqui do meu lado, ele quer adicionar esse produto aqui na conta dele, no espaço que ele gerencia, né, vinculado a um login, a uma senha, a um cartão, esse tipo de coisa. E aí o servidor web, que também entende essa API, digamos assim, né, ou executa essa API, ele entende que ele precisa, então, pegar aquele produto que foi especificado naquela requisição que chegou e fazer a sua atualização na carteira, na cesta, no carrinho do usuário que fez aquele pedido. Tá? Então, funciona, de fato, com essa ideia do request response. Né? Ainda é uma comunicação HTTP e tudo aquilo que o cliente quer, ele faz a requisição e aí o servidor processa, gerencia da melhor forma e responde dizendo aquilo que aconteceu. Tá? E aí, então, se a gente for trazer isso para o nosso mundo de mobile, né, a gente tem, de fato, N aplicações que fazem uso aí de APIs web. Né? Então, peguei aqui um exemplo de compartilhamento de fotos em redes sociais.
né? Se a gente não tivesse o uso de APIs para fazer isso, ia ser um trabalho hiper, ultra, mega monstruoso, né? Já que a gente tem APIs focadas, especializadas em fazer, por exemplo, somente o compartilhamento de fotos, é um serviço que passa despercebido, né? Então tem uma espécie de fluxograma aqui, uma figura com um fluxo de como é que o negócio acontece. Você está lá com o teu dispositivo, com o teu mobile, com a tua aplicação de rede social que você está mais acostumado a utilizar, sei lá, o Instagram, né? Você vai tira uma foto com a câmera do celular, né? E o ato de tirar uma foto com a câmera do celular foi realizado via uma API. Tudo bem que não é uma API web, mas é uma API do sistema operacional. Então, o teu aplicativo, o teu Instagram, sabia como conversar com o sistema operacional, tinha uma API que permitiu a ele acessar fisicamente a câmera, bater uma foto e capturar o resultado dessa foto, tá? Talvez tenha uma outra API que vai fazer um processamento sobre aquela foto, vai colocar filtros e mais N filtros. Nesse caso aqui, ele está invertendo as cores, por exemplo, né? E aí tem no teu aplicativo de rede social lá, a opção de fazer o compartilhamento. Esse compartilhamento também é uma API que permite que a gente pegue aquela foto que foi retirada lá pelo nosso smartphone, que teve um processamento para ela ser tratada, para ela ser melhorada, para ela ter as cores invertidas, e aí isso então é enviado via rede, via API, lá para o nosso servidor, que faz a coleta daquela foto, o armazenamento daquela foto, e aí ela fica disponibilizada já no nosso perfil. Tá? Então, a ideia é perceber que a gente usa a API para todos os lados, né? Querendo ou não querendo, a gente está utilizando as APIs para as mais variadas funções ao longo da nossa vida, digamos assim. Acho que aqui tem um exemplinho, acho que está detalhando melhor, né? Ó. Primeiro, para tirar a foto, né? O aplicativo lá da rede social faz uso, obviamente, da câmera, tinha falado, via a API, né? Essa API, então, ao executar a operação de ter a foto, né? De tirar a foto, joga isso para uma biblioteca, onde a gente vai ter talvez uma nova API que vai fazer aquela manipulação. No caso, de novo, fazer a inversão das cores, e aí, uma vez que essa foto está modificada, está preparada, a gente pode, então, fazer o envio dela ao servidor da rede social, né, para que fique armazenada lá e depois fique compartilhada na nossa timeline, sei lá qual é o nome que dá para esse negócio agora. Então, são 3 exemplos de uso de APIs num simples ato de bater uma foto, tirar uma foto e colocá-la no nosso perfil de uma rede social. Então, ó, como ele fala aqui, ó, nesse cenário, que é um cenário bem simples, 3 tipos diferentes de APIs foram envolvidas. Uma API de hardware, aquela que fez a câmera funcionar, uma API ligada à biblioteca, né, onde armazenou a foto e ela foi tratada, manipulada, e uma API remota que foi a que fez o envio, digamos assim, do conteúdo da foto manipulada para o nosso servidor. E o que a gente vai sempre trabalhar nessa disciplina é, de fato, as APIs remotas. As APIs que fazem a comunicação HTTP entre cliente e servidor, tá bom? Qual é o propósito, então, de uma API? Aí você pode imaginar, né? As APIs vão servir para tudo, né? Elas têm propósito dos mais genéricos aos mais específicos de fato. Depende daquilo que você está precisando, daquilo que você está querendo fazer, né? De forma geral, as APIs servem para simplificar, né? Como é que eu vou dizer? Agilizar o desenvolvimento de software. Né? Se eu já tenho uma API bem conhecida, bem documentada, fácil de usar, uma API irresistível, que faz uma funcionalidade que eu preciso, para que eu vou perder o meu tempo implementando uma coisa que já existe? Por que eu vou reinventar a roda se eu já tenho um negócio bonitinho? Eu tenho que criar um serviço, uma aplicação, onde eu precise fazer uso de informações de geolocalização. Eu preciso trabalhar com mapas. Pô, legal, vamos criar uma API nova só para trabalhar com mapa. Por quê?
Eu já tenho o Google faz isso, deve ter a API do pessoal como é que é? Da Apple lá com o Maps. Então, eu não preciso criar um serviço, uma funcionalidade para algo que já existe, que é bem documentado, que deve atender às minhas expectativas, né? Dificilmente vai ter uma função que eu não precise, tá? Então, a ideia das APIs cai nesse caso aí, né? Desenvolver é utilizar algo que já existe, né? Aí, como as APIs na teoria deveriam ser quase todas abertas, se eu precisar de alguma coisa, eu ainda posso fazer algum tipo de ajuste para poder adicionar uma funcionalidade a mais nisso aí. Tá? Então, as APIs elas vão servir como uma espécie de camada de abstração. Né? Eu tenho dois sistemas e eu tenho um cara que faz esse meio do caminho aí, tipo um middleware, né? Que vai esconder complexidade, que vai esconder detalhes de implementação, que vai esconder assim, parte do funcionamento. Né? Eu só tenho, de fato, a chamada para uma função. Como é que aquele negócio é processado, eu não tenho certeza clara daquilo. Talvez nem me interesse saber. Eu vou precisar, se eu de fato, se eu tiver que criar, aí sim eu vou saber como é que o negócio funciona. Mas se eu precisar apenas obter uma informação, talvez nem seja interessante que eu saiba de fato como é que o negócio está acontecendo. E aí tem o pulo, né? Como é que uma API, então, como é que a API agora se tornou, então, uma interface na web para que a gente consiga atender aos mais variados softwares. Então, a gente já viu que a API, ela é aí uma interface, né? Que ela vai fazer a interligação entre dois pontos, dois sistemas, duas pessoas, uma pessoa, um sistema, organizações, não interessa. Né, ele está, de fato, interligando duas ou mais entidades, digamos assim, que querem executar ou que querem acessar o mesmo serviço. Só que a gente acaba confundindo muitas vezes a ideia da API com a ideia da interface do usuário, com a UI. Né? Então, de fato, elas não são a mesma coisa. A interface do usuário, ela é, de fato, a parte visual, né? A parte que você consegue interagir, que você consegue ver. A API, via de regra, ela está oculta do seu processamento, né? Pegando lá aquela ideia de fazer o compartilhamento da foto, que é mais ou menos a figura que está aqui embaixo, né? O botão de share, ele faz parte da ideia da interface do usuário, né? O usuário não sabe, ou não deveria saber, que aquele botão de share, clique aqui, logue aqui, use isso, faça aquilo, teste isso, tem uma API rodando. Ele só consegue ver visualmente aquele botão colorido, piscando, chamando a atenção dele. A interface tem um ponto que o conduz até a tomar aquele tipo de ação. Então, a API, ela, de fato, ela não é algo chamativo, né? Ela não é o cara do front-end. A API é o cara que está no back-end, é o cara que está lá no servidor e que vai executar, que vai receber uma requisição, vai fazer o tratamento e vai, de fato, gerar uma resposta. Tá? Então, assim, tem muita confusão, tem muita gente que ainda acha que a API é um negócio visível. Não é. Tá? Você pode ter uma API que nunca vai ser visível, que ela talvez não tenha nenhum tipo de interação, né? Que o usuário não é obrigado a clicar em nada. Né? Talvez algum tipo de ação mecânica faça com que a API funcione e não tenha uma interação de fato com o usuário, não tenha uma interface de usuário para que ele interaja com a nossa API. E é o que a gente vai ver muito claramente quando a gente estiver testando ou daqui a pouquinho verificando alguns sites, por exemplo, que trabalham com a ideia de web APIs. Né? O simples fato de fazer uma requisição, né, chega lá no nosso navegador e colocar o www.ufam.br, dispara uma sequência de requisições, né, requisições HTTP. Se elas funcionarem com a ideia de uma API web, então eu vou ter requisições de uma API web. E eu não precisei clicar em botão nenhum. Né? O simples fato de eu iniciar o carregamento da página principal, da página inicial, faz com que a minha API comece a funcionar. Tá? Então, eu tenho essa distinção interessante aí. Acho que eu vou passar, acho que eu expliquei a ideia do mobile para o UI aí, eu acho que não vai
muda muito a nossa coisa, né? Aí, só para deixar mais claro, acho que a segunda linha é interessante, ó. Uma interface de usuário, ela sempre tem campos de entrada, tem etiquetas, ela tem botões, e já a nossa API não, a nossa API você não sabe que ela está lá. Você só vai descobrir se você de fato for fazer uma análise do tráfego. Aí você sabe que aquele negócio, que aquela interface bonitinha ou não bonitinha, ela funciona via API. Então, a gente sempre tem algum tipo de informação, né, de gatilho para fazer o uso da nossa API. Né? Via de regra, sim, em alguns casos não é nem obrigatório que a gente tenha, de fato, esse gatilho. O simples fato de iniciar a comunicação já faz com que a nossa API funcione. Aí a gente chega, de fato, na parte que nos interessa, que é a ideia de Web APIs. Né? Então, a gente já viu, né, estritamente falando, como está dizendo aqui o texto, que a API ela é uma interface que vai nos ofertar algum tipo de serviço, a princípio ligado a um software. A gente também já viu que é uma espécie de abstração, né, que esconde da gente ali o código, né? A gente não precisa de fato ter noção de como é que todo aquele código funciona. Eu sei que eu tenho uma API que, se eu passar para ela um vetor de 10 posições, ela vai me devolver esse vetor de 10 posições invertido. Ok. Eu preciso saber como é que esse cara funciona? Eu não preciso saber, mas eu já posso imaginar mais ou menos como é que ele funciona. Eu tenho uma API que ela faz... ela recebe, sei lá, dados de clima e ela faz uma previsão de que sobre o clima daqui a uma semana. Nesse caso, eu de fato não tenho a menor ideia de como é que ela faz esse processamento para descobrir ou para dar essa previsão sobre o clima. Então, ela é de fato uma abstração que esconde a implementação. Né? E aí o nosso caso uma vez que a gente consegue ofertar essas APIs no nosso mundo web, elas se tornam web APIs. Tá? Então, o foco inicial é uma API web, uma API que oferece funcionalidades, né, que esconde códigos, que tem uma interface bem definida e que é acessível via web, via HTTP, a gente vai tratá-la como uma API web. Só que, de fato, não é só isso. Tá? Uma coisa interessante é que esse exemplo aqui, deixa eu ver se é o próximo. Eu tenho uma figurinha que eu acho que eu não tenho aqui. Tem essa figurinha aqui que eu voltei, que é um exemplo de uma API web. O que é interessante na ideia da API web? Deixa eu só voltar rapidinho para aquela primeira figura aqui, essa figura aqui. Né? Essa figura é interessante porque ela não está chamando de API web, ela está chamando de web app. Né? Quando a gente imagina a ideia de APIs web, é um serviço ofertado via web, ok. Só que até bem pouco tempo atrás, a API web app era eu ter um único serviço ou uma única infraestrutura, um único servidor, onde eu conseguia fazer as minhas requisições para ele e o negócio funcionava. Né? Então, isso a princípio não é uma API web, isso é um servidor web, é uma aplicação web, onde toda a minha informação é recebida lá na porta, sei lá, 80443. Por exemplo, os senhores que usam o eCampus ele é um aplicativo web, ele é uma web app. O eCampus ele não faz uso de APIs web, né? Até onde eu vou me lembrar. Tá? Então, ele não funciona, ele está na web, mas ele não funciona fazendo requisições, buscando, como é que eu vou dizer, funcionalidades diferentes no mesmo servidor ou em servidores distintos. Tá? E aí, voltando aqui para o nosso caso aqui, nosso aplicativo, a gente voltou para aquela ideia lá de fazer o compartilhamento da foto, né? Tem lá o nosso aplicativo, tiramos a foto, mensagem, aquele negócio, e a gente vai fazer o nosso compartilhamento. Aqui, nessa parte que está o share está em negrito aqui, tem o funcionamento de uma API web, né, que faz o envio de informações remotas do nosso dispositivo para o servidor de aplicação. E essa informação toda aqui, ela é enviada via rede. Tá? É muito provável que o nosso servidor web
faça uso, né, a nossa aplicação, desculpa, faça uso de alguma ferramenta, alguma outra API que nos permita manipular essa informação, tratar essa informação, gerenciá-la de uma outra forma. Vamos supor que a nossa rede social ela está preocupada com privacidade. Né? Desculpa, não. Ela está preocupada com pornografia. Então, toda foto que é enviada ao nosso servidor de aplicação, antes ela pode ser tratada por um serviço que procura, por exemplo, se naquela foto tem exposição de pele, se naquela foto não tem alguma, sei lá, alguma parte do corpo que não deveria estar lá. Tá? Então, a gente tem, de fato, o uso de outras APIs, de outros serviços que estão agregados ao nosso serviço. Então, nesse caso aqui, ele colocou uma comunicação aqui, ó, o consumidor fez o uso de uma API lá e está compartilhando esse negócio para o seu serviço. Aqui no meio do caminho, ó, né, a comunicação entre o consumidor e o servidor HTTP lá, né, utiliza o HTTP e a gente tem aqui, por exemplo, uma outra API que está fazendo algum tipo de manipulação para colocar esse conteúdo em outro formato, colocar esse negócio no browser, algo do tipo assim. Tá? Então, a ideia de trabalhar com APIs web a gente tem funcionalidades disponíveis na web e eu parei com essa ideia de que eu preciso armazenar tudo no mesmo canto. Né? Eu posso ter funcionalidades armazenadas no mesmo servidor, posso, no mesmo data center, posso, como eu posso estar utilizando serviços dos mais variados possíveis. Tá? Então, acho que aquela ideia que eu dei na aula passada sobre advertising, sobre anúncios, né, nada impede que toda essa parte de anúncios ela seja executada através de APIs de terceiros também. Tá? Então, a gente sai meio que de uma ideia, como é que eu vou dizer, centralizada para uma ideia mais distribuída. Então, tem uns serviços que são ofertados via web, com APIs bem definidas, com funções bem definidas e que podem ser acessadas dos mais variados pontos, digamos assim. Tá? Podem ser intermediadas por outras APIs e são acessadas dos mais variados pontos. Acho que aqui a explicação, né, a aplicação que está rodando lá no mobile, né, no smartphone, consome aí uma API, né, e faz uma chamada lá ao nosso servidor remoto para fazer o armazenamento. A nossa aplicação foi chamada de consumidor e o nosso back-end é chamado de provedor. Ok, tudo bem. Esses termos são respectivamente para a companhia e pessoas que criam suas aplicações, né, ou então que consumem, ou então que fornecem algum tipo de API. Acho que isso aqui não é muito interessante para o nosso caso, não. Tá, a comunicação, na comunicação, para se comunicar com o back-end, né, o aplicativo mobile lá faz uso da internet, ok. E aqui tem as coisas que são interessantes. Como é que essas aplicações de fato se comunicam via rede? Né? Isso não foi descrito lá em canto nenhum. Né? Você que está usando o serviço, você que está utilizando a aplicação, não sabe. Você que é o usuário, que mesmo que você tenha ido lá clicar no teu botão de sharezinho, você não sabe como é que esse negócio está acontecendo. Né? A gente sabe de fato que esse negócio todo está utilizando o HTTP, já que é uma API que funciona via web. Tá? Então, o nosso servidor, a nossa aplicação, ela está fazendo o envio de informações, da mensagem, da foto, do que seja lá, simplesmente utilizando o nosso bom e velho HTTP. E como a gente já percebeu, se eu estou usando isso via uma aplicação, eu nem precisei abrir o navegador. Né? A minha aplicação, ela entende, ela sabe falar HTTP. Né? Embora não seja um HTTP direto, digamos assim, né? Eu não abri um representante oficial para falar HTTP, que seria o nosso navegador, o meu smartphone, a minha aplicação, ela sabe falar HTTP. Por isso que está sendo chamado aqui de um HTTP indireto. Né? Eu, de fato, não abri um representante do HTTP para fazer isso. Essas aplicações que fazem uso de HTTP são chamadas de webs, como é que é? De web APKs, web apps, tá? Porque elas usam aplicativos. Né? Usam aplicativos. Usam o protocolo HTTP sem, de fato, fazer uso
de algum tipo de navegador, por exemplo. Tudo bem? Então, assim, essa API, né, que recebe informações remotamente vindas do protocolo HTTP, seja ele de um navegador ou não, elas são as nossas Web APIs. Né, e elas podem receber requisições de vários locais, né, e na realidade o meu esquema de funcionamento me permite que eu invoque a Web APIs de vários locais sem nenhum tipo de problema, sem eu ter que centralizar tudo num único local, numa única região. Acho que para fechar, estamos quase fechando essa parte de APIs aqui, tem a ideia de que as APIs elas funcionam como os blocos Lego. Né? Então, a ideia de uma API é de fato isso. É que a gente consiga, de uma API web, que a gente consiga trabalhar agora montando, encaixando bloquinhos. Né? Então, as APIs web permitem aí que a gente consiga liberar a nossa criatividade, né, a nossa inovação, reutilizando caixas, blocos, ferramental, que já foi disponibilizado por outras pessoas. Né? Então, eu não preciso reinventar a roda, eu posso utilizar aquilo que já existe, posso fazer algum tipo de melhoramento, né? E aí eu consigo ganhar mais tempo, ser mais efetivo. Né? Talvez em alguns casos, eu posso ter um problema de segurança, se a minha API tiver algum tipo de vulnerabilidade, mas tudo bem. A ideia é que a gente, de fato, consegue reaproveitar aquilo que já existe e, no caso do desenvolvedor, que ele consiga ganhar o tempo dele. Aí tem mais um exemplozinho ainda daquele compartilhamento de foto na rede social, né, explicando como é que o negócio acontece. E aí você imagina que tem mais ou menos tudo isso aqui, ó. Só para fazer aquele bom e velho de compartilhamento de uma foto via um aplicativo de rede social no mobile, a gente tem esse monte aqui de APIs que são utilizadas, que são empregadas, que são disponibilizadas por terceiros para que a gente consiga, de fato, fazer o negócio funcionar. Então, a gente estava lá no nosso aplicativo, tirou a foto, vou até ignorar as APIs internas, clicou lá no botãozinho de compartilhamento. Beleza. O negócio navegou pela internet, chegou lá no provedor da nossa rede social, digamos assim, né? O site da nossa rede social também cai aí nesse nosso backbone, né? Nesse nosso back-end aí inicial, tá todo mundo lá, e a gente tem aqui, ó, junto com essa primeira entrada, nessa API de entrada, digamos assim, né, uma API que dá uma checada para ver se tem algum tipo de informação exposta, algo do tipo assim, a princípio. Fora isso, a gente pode ter APIs que fazem reconhecimento facial para ajudar a dizer quem é uma pessoa, marcá-la, uma API para fazer o armazenamento da foto, uma API que vai fazer a adição daquele conteúdo na timeline, e assim vai. Né? Então, assim, a gente de fato não precisa saber e nem deve saber que para mandar uma simples foto via mobile para uma rede social, essa foto, essa comunicação, ela interage com outros serviços, com outras aplicações, para que a gente, de fato, consiga, ter a nossa foto disponibilizada na nossa timeline da nossa rede social favorita lá. Tá? Então, de fato, o negócio ele funciona como uma grande caixinha de Legos, onde você vai reutilizando aquilo que já funciona e que funciona bem. Tem a explicação, vou deixar a explicação para vocês brincarem de ler, com certeza aí. E aí eu quero chegar na parte final, tá acabando já? Já, são só 24 slides. Na parte final, que é a ideia dos tipos de APIs. Tá? Alguns autores tentam fazer classificações mais, como é que eu vou dizer, detalhadas ou aprofundadas das APIs. Né? Eu acho que é um negócio muito, sei lá, que não vai levar a nada. Porque, de fato, a gente tem dois tipos de APIs. Aquelas que são públicas, né? Aquelas que todo mundo consegue utilizar os serviços que aquela API disponibiliza, e aquelas que são privadas. Né? Então, uma API que ela é pública, ela tem a proposta de ser utilizada, de ser vendida como um serviço, como um produto. Né? Ela funciona que as a service ou as a product. Né? Ela é de fato isso. Eu criei alguma coisa, posso cobrar, eu posso talvez ganhar alguma coisa com isso sem fazer cobrança direta, digamos assim. Eu posso ter
pedir um termo de uso, alguma coisa que me permita compartilhar a informação que eu recebo lá, ou avaliar, não sei, usar as fotos que eu recebi para montar um banco público de fotos, um banco de fotos que depois eu posso vender, não sei. Tá? Mas a ideia de uma API pública é que ela foi desenvolvida para que todo mundo consiga utilizá-la. Então, qualquer uma pessoa que aceite os seus termos e condições de uso lá, vai poder utilizar, tá? De forma sem pagar nada ou permitindo, sei lá, que o processamento, alguma coisa, seja depois negociado, avaliado e vendido para terceiros. Depende muito do modelo de negócio da API. Mas a ideia é essa, ela está disponível para todo mundo. Você pode utilizar, você pode ter um trial, você pode ter só uma parte da API funcionando, essa parte é pública. Ah, você gostou, quer usar ela de forma completa? Aí eu tenho agora uma API privada que eu te cobro uma mensalidade para você utilizar. Então, essas APIs aí de conexão, de autenticação, reconhecimento facial, como é que eu vou dizer aqui? Login. Então, acho que todo mundo conhece, usa algum tipo de API que se encaixa muito bem nessa ideia de API que é pública. Já do outro lado, né, nós temos as APIs que são as APIs privadas. Aquelas que têm uma funcionalidade um pouquinho mais robusta, vamos chamar assim, ou que o fabricante investiu, o desenvolvedor investiu tempo, recurso, dinheiro para criar essa funcionalidade, e aí ele precisa de fato cobrar para que esse negócio seja mais bem utilizado. Ou pode ser que o processamento que essa API faz demande um uso de recurso, energia, não sei mais o que, então ele tem esse tipo de cobrança, tá? Mas aí tem APIs para todos os gostos aí. Eu quero algo mais profissional. Pode ser que a API pública ela não me tenha suporte. E aí, como eu vou utilizar essa API num produto onde eu preciso dar suporte aos meus clientes, eu vou precisar de suporte dessa API. Então, eu preciso, de fato, utilizar uma API que seja privada, que é onde eu pague para utilizar o serviço, mas eu tenha em troca alguns benefícios também. Tudo bem, senhores? Então, fechamos essa primeira parte, que era essa ideia de dar uma visão geral sobre a API e sobre a ideia de API Web. Eu vou parar aqui rapidinho para eu mostrar para vocês. Deixa eu interromper aqui meu compartilhamento e eu vou agora fazer um compartilhamento de tela inteira para eu mostrar isso aqui para vocês. Essa é uma ferramenta, o Postman, não sei quantos dos senhores já utilizaram o Postman, mas acho que ele funcionava como plugin do Chrome, não sei se ainda tem, e ele também tem a ferramenta que você pode baixar e instalar. Tá? No meu Mac eu tenho ela instalada como uma ferramenta. E o Postman é legal porque ele funciona de fato como se fosse um intermediário, ou então um replicador. Eu consigo utilizar o Postman para fazer as minhas conexões, as minhas APIs web, as minhas requests, né, as minhas requisições, as minhas APIs web, tá? Então, a partir de hoje já podem instalar nas máquinas de vocês o Postman aqui. Eu nem me dei muito ao trabalho de procurar, isso aqui ainda é da aplicação passada, mas deixa eu só fazer uma amostra aqui rapidinho de uma ideia. Pronto, ó. Isso é uma requisição feita para um serviço, né? É uma requisição HTTP do tipo POST, né? E eu tenho aqui o host que eu estou querendo fazer essa minha requisição. No caso era o localhost, era um serviço que estava executando na minha máquina com a porta 8090, né? E eu estava acessando esse caminho aqui, né? Esse path que era /API/registro. O que é legal, ó, eu praticamente não fiz nada, só de eu montar essa minha requisição de post, né, o próprio Postman já colocou aqui os headers daquela minha requisição HTTP. Colocou o tipo de informação que eu quero como resposta, que é um JSON, o tamanho, que vai ser calculado quando a resposta for enviada, o host, que é o cara que estava aqui em cima já, falou quem era o user agent, né, qual era a informação
desse serviço que estava fazendo a requisição, que é ele mesmo, diz que ele aceita qualquer tipo de informação, a princípio, e que essa informação ela pode estar no formato gzip, deflat, .br, tá? E aqui no body, ó, né, já que eu estou fazendo um post, vocês lembram da aula passada que get e read, o body do meu request vai vazio. Quando eu faço put e post, o body ele vai com algum tipo de informação. Então, nesse caso aqui, eu já estudei a API dessa aplicação e eu sei que na hora que eu faço um registro, né, estou me registrando como um usuário nesse serviço, eu sou obrigado a colocar um ID, né, e aí nesse caso eu criei um ID sequencial, era o número 48, um usuário, né, que era representado por um e-mail, então um aluno número 6 da minha AEE, uma senha, que eu resolvi dizer que era em branco, estava vazia, dei um nome para esse meu aluno, né, uma flag para dizer se esse usuário novo ele era administrador desse sistema ou não, e um valor monetário, não sei em qual moeda, que esse usuário inicia para acessar o serviço, que no caso é 50 unidades de alguma coisa assim. E aí eu consigo, só fazendo um send aqui, enviar essa requisição. É como se eu estivesse funcionando como um servidor web de fato, fosse um navegador, né, fazendo uma requisição a um serviço. Eu vou mostrar o send rapidinho aqui, vai dar erro, porque meu serviço não está ativo. Né, ó, não está ativo, ele não consegue encontrar esse cara, não está ativo, tá tudo certo como manda o figurino, mas eu dei uma rápida procurada aqui na web e eu achei esse site aqui, ó, o n-api.com, né? Então ele basicamente dá uma espécie de documentação e permite que você olhe rapidamente mais de 1.400 APIs que são públicas. E aí tem as APIs das mais diferentes coisas possíveis. O dicionário de Oxford, da NBA, do Spotify, do Rotten Tomatoes, aqui Instagram, e vai embora, Zoom. Você vai imaginar que vai ter APIs públicas que qualquer pessoa pode utilizar, obviamente, fazendo lá o seu... depois como é que é o nome? O crédito ou não, ou colocando lá no texto. Eu resolvi clicar na primeira, que era do dicionário de Oxford, para ter uma ideia, né? E aí eu recebi isso aqui, ó, como informação do dicionário de Oxford. Só de clicar na documentação oferecida nesse site sobre a API do dicionário de Oxford, né, a gente já tem aqui uma ideia do que ele oferece para a gente. Percebam que ó, ele só ofertou para a gente funções, digamos assim, funcionalidades com a requisição de GET. Então, eu só consigo buscar informações que estão disponíveis lá no nosso dicionário de Oxford, na API do serviço do dicionário de Oxford. Aí eu posso descobrir domínios, né? Então eu tenho aqui o meu caminho, né? Domains, e eu tenho aqui a minha informação que eu vou passar para ele. Tem várias ideias aqui, a parte de registro, procura, status, né, word lists. Então a gente conseguiria de fato fazer uma grande quantidade aqui de ideias, né, de consultas para entender como é que o negócio funciona. É isso que a gente vai fazer na aula da quarta-feira, utilizando o nosso bom e velho Postman aqui, tá? Para acessar duas APIs bem específicas, a do Spotify e a do pessoal do Mendeley, tá? Mas a gente vai trabalhar com isso com calma na quarta-feira, tá? Eu só queria mostrar, para dizer que a gente já vai começar a meter, de fato, a mão na massa para executar algumas coisas. Ó, só para deixar mais claro ainda, cadê o método getLanguages aqui? Ó? Tá, se a gente fizesse um getLanguages aqui, ele já iria... Eu queria mais informações, ele não quer mostrar nada. Vou botar aqui. Tem que clicar, né? Muito bem, Feitosa. Então, eu escolhi aqui essa função de linguagem que ele aceita. E aí, como é que ele funciona? Ó, o que ele pede para a gente fazer? Ó? Um get, ele seria para esse host aqui, ó, né?
https://od-api-demo oxforddictionaries.com. Ele está usando HTTPS, então a porta é a 443, e aí nós temos o nosso caminho, que é a API, versão 1.1, e o método que a gente vai utilizar é um método chamado de languages, né? E ele ainda fala aqui, ó, para fazer essa requisição, a gente tem um parâmetro, né? O parâmetro é um source language, que é uma string. E aí tem esses valores aqui que são permitidos. Ainda tem aqui uma target language, se for o caso, que eu acho que não deve ser obrigatório, né? Deve ser opcional, posso estar enganado aqui. E aí a gente vai ter como resposta 200, dizendo qual é as línguas que ele conhece, né? A língua que foi escolhida não faz parte do coisa, ou então aconteceu algum tipo de erro durante o nosso processamento. A gente consegue fazer aqui? Consegue, pronto, ó. Clicando aqui no próprio tryout, né, a gente já vai fazer. Aí ele apareceu aqui, perguntou qual é a linguagem, eu vou colocar a minha língua como sendo o português, está aqui. Qual é a minha língua-alvo? Vamos colocar aqui o bom e velho inglês. Esse ID da aplicação era mais ou menos aquela ideia dos cookies, né? Eu tenho já uma informação que vai me identificar. Nesse caso, já é o ID utilizado por essa aplicação desse site aqui, né? Assim como a chave. Então, já é uma informação que faz a identificação que foi gerada para esse site, para esse serviço aqui. Se a gente fizer o envio da requisição agora, ele deu um 404, ó, ele não foi encontrado por um erro no proxy, né? O proxy não encontrou esse endereço, que é o endereço od.api, pode ser que não esteja no ar, tenha mudado o endereço, tá? Mas era só para ter uma noção. Só que a gente não vai utilizar isso, não vai utilizar sites, a gente vai utilizar a princípio o nosso Postman, tá? Que acho que é a ferramenta mais simples, mais tranquila para a gente fazer isso aí. Tudo bem? Eu vou voltar então aqui para os nossos slides, para a gente falar agora sobre a API REST. Tá? Tô no primeiro? Tô. Pronto. A gente teve uma visão agora do que é a ideia de API, como é que funciona a API Web, e a gente vai falar agora de REST, que é um padrão para a criação de APIs, digamos assim, APIs Web. Tá? Existem vários padrões, mas acho que o REST é o padrão mais utilizado, é um padrão de fato, né? É o que quase todo mundo quer utilizar, tá bom? Aí tem a primeira pergunta, né? O que é REST aí? Ó? Então, para explicar o que é uma API REST, digamos assim, a gente vai utilizar aqui esse exemplo de uma API para um shopping, né? Cujo nosso objetivo, obviamente, é trabalhar com produtos. Se eu tenho um shopping, eu quero trabalhar com produtos. Seja procurá-los, saber quais são, colocá-los no nosso carrinho de compras, fazer o checkout lá, fazer a ideia do pagamento e aquele negócio todo. Tá? Então, a gente vai trabalhar usando como exemplo essa ideia de uma API para um shopping de compras. Então, qual é o meu primeiro objetivo aqui? Né? Eu quero executar uma operação de GET. Eu quero saber qual é o produto que essa minha loja tem, que esse meu shopping tem, qual é o tipo de produto ou já algo até mais específico que ele tem. E aí, como é que eu vou saber isso? Então, nesse caso, eu vou utilizar uma API, né, web, que é desse tipo REST aqui, digamos assim, que onde ela faz a nossa boa e velha requisição HTTP, né? Então, já que eu quero obter os produtos que fazem parte da minha loja, do meu shopping, eu vou fazer, então, uma operação de GET, né? Eu já descobri, de alguma forma, a princípio, quem desenvolveu a API, quando faz o lado cliente, informa quais são como é que eu vou chamar? Os métodos disponíveis, né? As funcionalidades disponíveis, os endpoints, que é onde eu vou chegar já, disponíveis, né? Que é products, e aqui eu já estou passando talvez um produto ou então um específico ou não, né? É como se eu estivesse perguntando aqui, ó, você tem alguma informação específica sobre esse produto que tem o ID P1234? Né? Era como se mais ou menos o consumidor estivesse dizendo isso para ele aí. Então,
esses dados foram os dados que eu fiz na minha requisição, né? A API que está do lado do servidor recebeu essa minha requisição, né? Percebeu que ela é uma requisição válida, ela tem um método, ela tem um caminho, vai ter a versão oculta em algum canto, mas ela chegou num caminho válido, passou um ID que é um ID válido, ela processou e ela vai me dar essa resposta HTTP, ó, com o status 200, um código de status 200, ok, né? Então, essa sua requisição ela foi executada e ela pode ser tratada, né? Então, ele me respondeu que na referência que eu passei para ele, na minha requisição, que era P123, o nome do produto é Design of Web APIs, deve ser um livro, né? E que o preço dele custa R$ 44,99, estou supondo que esse negócio seja em dólar. E isso é respondido, HTTP, né? Request Response, para minha API REST que funciona lá do lado do meu usuário na aplicação. Tá? Então, a princípio não mudou muita coisa. Parece de fato uma simples comunicação HTTP. Né? Eu fiz um request com algum tipo de informação inicial, dados de entrada, o servidor processou e me respondeu um dado de resposta, tá bom? O que é o REST? O REST aí é um acrônimo para Representational State Transfer. Né? Então, transferência de estado representacional, vamos chamar assim. Né? Então, daquele nosso... Está errado aqui, né? Agora que eu vi, né? Nosso exemplo ali, né? A nossa API REST, o que ela fez? Ela transpôs, digamos assim, né? Ela representou uma busca por um produto, né? Através dessa nossa interface de programação. Né? Então, como é que esse negócio foi representado? Porque eu tinha um método GET aqui, eu tinha um endpoint, digamos assim, que era products, um caminho onde eu tinha que procurar, e eu passei para esse cara especificamente o produto que eu estava procurando na minha requisição, um Product ID, que no caso da figura lá, era o P123. Né? Então, eu, de fato, fiz uma transferência, uma representação do Estado. Eu queria uma informação específica, mas eu posso também buscar informações muito mais genéricas. Né? Então, o valor desse meu ID que eu estava procurando como entrada era P123 e eu tive como resposta um 200 OK, para dizer que o servidor entende qual é esse serviço, esse produto, achou esse produto e me deu respostas referentes a esse produto que eu estava, de fato, tentando procurar. E aí a questão é como é que a gente então planeja, desenvolve, né, projeta esse tipo de interface de programação. Tá? Então, assim, para usar uma API REST, né, ou qualquer outro tipo de padrão, assim, para criar uma interface de programação, para criar uma API, né, a primeira coisa necessária é entender o que a gente quer fazer, né, como é que o nosso serviço ele vai funcionar, tá? Né? Foi muito óbvio que o nosso cliente do outro lado sabia que ele precisava procurar já um produto. E ele já foi direto, então, procurar isso lá no serviço, no diretório, num endpoint relacionado a products. Tá? Então, a gente já sabia, ele já tinha esse conhecimento. Né? Não dá para o cara ficar descobrindo, e agora? O que é? O que tu tem? Não é do tipo assim, lista para mim tudo aquilo de funções que você já conhece. É muito estranho, né, uma API ter uma função para isso. Pode ter? Pode. É correto? Não, não é correto. Né? Não deveria oferecer uma função que vai me listar quais são as funcionalidades que eu tenho disponível. Né? Percebam até que isso pode ser muito bem utilizado para fazer algum tipo de atividade maliciosa. Né? Então, é muito mais interessante que eu conheça, entenda o funcionamento daquilo com que eu vou trabalhar. Ah, mas como é que eu vou entender isso? A minha aplicação, se eu vou desenvolver o serviço e a aplicação, digamos assim, né? O servidor lá, o nosso back-end bonitinho, o banco, aquele monte de coisa, e a aplicação, seja ela uma aplicação via web ou uma aplicação via mobile, eu vou ter que entender o que eu criei de fato.
Então, eu só vou disponibilizar as operações, os endpoints, que eles, de fato, têm informações, têm processamento relevante. Aquilo que é, sei lá, para teste, para melhoramento, para outro desenvolvimento, não faz parte, né? E eu posso falar para vocês que eu conheço uma aplicação que funciona no estado do Amazonas, que ela tem isso. Ela tem uma espécie de me diga o que eu faço, e ela responde todas as operações que ela tem, né? E isso é muito, muito, muito ruim, porque aí eu começo a ter uma noção de tudo. E ela me responde as operações, por exemplo, que estão funcionando, como aquelas operações que não funcionam mais, que foram, sei lá, desabilitadas, ficaram obsoletas, e até mesmo aquelas que estão sendo preparadas para virarem, de fato, futuras funcionalidades. Tá bom? Então, a ideia é que a gente vai precisar, de fato, entender, né, entender o que está se passando, como é que o negócio vai funcionar para poder executar as operações da melhor forma possível. Né, a gente pode, então, imaginar aí, entender que esse nosso REST, de fato, né, significa que a gente está entendendo, conhecendo aquilo que existe, de fato, e só vai utilizar aquilo que é funcional, aquilo que deve ser utilizado. A gente teria mais ou menos uma ideia para essa linha aí. Só que aí, de fato, não dá para se pensar só em teoria. E aí alguém foi lá e disse, vamos criar princípios para garantir que a nossa uma API seja considerada uma API REST. E aí foram elaborados alguns, se não me engano, 6 tipos de requisitos que vão garantir que a nossa API é uma API REST. Mas antes de chegar nessa parte, né, tem essa análise de como é que é uma chamada de uma API REST, digamos assim. Né? O que acontece quando um consumidor ele quer obter informações completas aí sobre um produto, sobre um alvo que ele está procurando, né? Assim, mais especificamente, né, o que vai acontecer quando ele informa detalhadamente qual é o ID do produto, do catálogo que o shopping oferece que ele está procurando, né? Então, ele faz a requisição HTTP, que eu acho que eu acabei explicando ainda agora, né? Ele utiliza um método HTTP, que é o nosso método GET, e ele fez um PF que é Products e que tem como final aqui o ID do produto que ele está querendo. Tá? Então, a análise é uma análise HTTP. Uma API REST é uma API HTTP. Né? Ela vai responder aos padrões HTTP. Né? Então, eu estou querendo informações detalhadas sobre o produto P123. O servidor recebe, processa e responde essa informação. Ele respondeu ainda com HTTP, é uma resposta HTTP, mas o conteúdo agora veio num formato em JSON. Tá? Que é um formato bem utilizado para isso. Então, assim, uma API REST, uma API dita que ela é REST, ela respeita, de fato, todos os requisitos de uma comunicação do tipo HTTP. Né? Então, eu tenho que dizer qual é o meu método, que era o GET, qual era o meu PF, nesse caso eu dei o PF e o produto que eu estava procurando, que era o 123. Isso virou um método GET, chegou lá no servidor, processou e me deu uma resposta. Tá? Já aqui não tem muito mistério, tem muito a ver com o que a gente viu na aula passada. E aí uma coisa interessante que para uma API REST, tá bem errado aqui, né? Agora que eu vi, recurso é ótimo, né? Numa API REST, tudo para ela é recurso, né? Nesse caso aqui da figurinha, o recurso era aqui, ó. O recurso final era o P123, mas a gente pode considerar todo o nosso produto também como um recurso, né? Se a minha requisição fosse somente get products era o meu recurso. Então, para uma API REST, tudo é chamado de recurso. E aí o recurso é qualquer tipo de conteúdo, né, de informação, de entidade que ele consegue mapear. Né? Pode ser um documento, pode ser um diretório, pode ser uma pessoa, pode ser uma imagem. Tudo numa API REST é recurso.
a gente está sempre fazendo requisições no padrão HTTP, procurando por recurso. Tá? Então, a gente está sempre buscando algum tipo de recurso. Ok? Então, acessou a URL, fez a requisição, a gente está buscando informações sobre algum tipo de recurso que pode ser avaliado, analisado, algo do tipo assim. Como tudo é recurso, a gente vai utilizar os métodos padrões numa API REST, é o famoso CRUD, né? É o POST, a gente vai utilizar o método POST lá do HTTP, porque o que o POST faz? Ele cria, né? Ele cria algum tipo de informação. A gente vai utilizar o nosso GET, e o GET ele faz somente a leitura, faz o read. A gente usa o put também, que faz um update, e faz um delete, que faz o remove, por isso que esse negócio é chamado de CRUD. Né? Então, quando eu ouvi falar de REST API, a API usa CRUD. CRUD é post, get, put, delete. Tá? É create, read, update e remove. E o ponto final, o nosso caminho é chamado de endpoint. Né? E aí o nosso é o recurso final que a gente é o recurso que a gente quer descobrir. Né? Esse recurso ele pode ser ainda mais específico se ele tiver algum tipo de parâmetro. Tá? Então, aqui tem 4 exemplos aqui, ó, de URLs, de requisições, digamos assim, né, no nosso padrão REST. Então, a gente tem aqui um método GET, não foi especificado, né, onde o propósito desse GET aqui é ver o que tem lá colocar algo, ver o que tem lá no nosso carrinho, né, e aí ele tem como path shopping, carts, e ele deu o ID do carrinho já de um determinado usuário. Então, com isso aqui, a gente deve receber como resposta a lista de produtos que fazem parte do carrinho do usuário que tem o ID aqui 452. Né? Com o método POST, agora, eu estou querendo adicionar um produto, um item a esse carrinho. Né? Então, o método agora é o POST, e aí ó, o PF ainda começa com o mesmo, shopping, carts, e ainda tem o ID do usuário. Só que agora eu estou dentro do carrinho do usuário com outro PF que é products, e aí eu estou de fato agora colocando o produto novo que eu estou querendo, o recurso novo que eu estou querendo buscar. Tá? Então isso aqui é um recurso, é um endpoint para a gente, e isso aqui também pode ser considerado um endpoint para a gente. Né? É onde eu estou querendo buscar o meu recurso. O put agora, né, eu estou usando aqui para dar uma atualizada. Uma vez que eu listei o que tinha, adicionei um produto, desculpa, eu posso agora querer dar uma atualizada. Então, eu posso fazer um put, né, seguindo o mesmo endpoint que eu utilizei para fazer o get. Tá? E na hora que eu faço o delete, né, que eu vou remover aquele determinado produto lá, eu uso também o mesmo caminho, o mesmo endpoint, digamos assim, que eu utilizei para fazer o post. Tá? Então, a gente vai trabalhar com a ideia de recurso, né? Tudo no final é um recurso que eu estou querendo acessar, manipular, né? Utilizando post, get, put, delete. Tá? São os métodos que a gente vai, de fato, fazer a utilização. Pronto, cheguei na parte que eu queria, que era para falar sobre REST, né, e RESTful. Então, o que é REST? Né, o REST é lá o nosso acrônimo de Representational State Transfer, né, que é uma espécie de padrão arquitetural que a gente vai utilizar para fazer criação de serviços web, de APIs web. Só tem REST? Não. Tem GraphQL, tem mais uma outra que tem um nomezinho bem interessante também, que são as 3 mais usuais. Mas a REST é acho que é a mais empregada. Por exemplo, o Facebook usa GraphQL. Tá? Então, tem alguns padrões, mas o REST é, sem dúvida, o padrão mais utilizado. E é por isso que a gente trabalha com ele aqui no nosso curso. Então, no padrão REST, toda a resposta que o servidor vai nos dar, ela vai vir na forma de documentos JSON. Tá? Embora seja HTTP, o body da minha resposta vai vir utilizando JSON. Ah, professor, dá para utilizar XML? Dá para utilizar XML.
tá? O padrão, o mais usual é trabalhar com JSON, mas dá para responder com XML, dá para responder também com outros padrões. Mas o mais convencional, o mais usual é responder, devolver uma resposta com o JSON. Tá? Só para falar um pouquinho mais da história, né? O REST é um negócio muito novo, foi criado em 2000. Eu acho que talvez alguns estavam nascendo ainda, ou tinham poucos anos de idade quando esse negócio foi criado. Né? O cara fez uma proposta, mostrou o negócio no papel e fez a tese o trabalho de mestrado nele em relação a essa ideia de criar esse padrão arquitetural aí para tráfego de informações na web. Então, o que ele definiu? Como o negócio é baseado em HTTP, que toda aplicação que é REST tem uma troca de dados, de informações entre o cliente e o servidor, né? E que essa chave a chave dessa comunicação aí, a característica-chave dessa comunicação, ela não precisa ter, de fato, armazenamento do lado do cliente, ela não precisa que o cliente saiba tudo. Ela precisa que o cliente só entenda como é que ele acessa as funcionalidades, tá bom? E aí, assim, como era uma ideia bem interessante, ele não especificou ela a fundo. Então, assim, a comunidade acadêmica e a indústria que foi definindo alguns tipos de padrões, de fato, para como é que uma API REST deveria funcionar. Uma coisa que ele fez foi criar esses 6, como é que eu vou chamar? Restrições arquiteturais, acho que pode ser isso, né? Que definem de fato como é que uma API é verdadeiramente REST. Então é assim, se uma API que se propõe a ser REST atender a esses 6 requisitos, ela é chamada de RESTful, tá? Então assim, a gente só vai pela literatura chamar uma API de RESTful quando de fato ela atender a essas 6 restrições aí definidas pelo Fielding quando fez a proposta da ideia de REST. Então vamos trabalhar rapidinho em cima de cada uma delas. A primeira restrição é que funcione com o modelo cliente-servidor. Então, para uma aplicação ser RESTful, ser REST, ela precisa trabalhar nesse modelo cliente-servidor. Né? O servidor não depende do cliente, o cliente não depende do servidor a princípio. Tá? Então, cada um opera de forma isolada, eles trocam informações para obterem as respostas necessárias. Toda a comunicação tem que ser feita utilizando uma URI. O recurso que está sendo solicitado é feito via uma URI. Né? Então, eu passo uma URL com uma Uniform Resource Information, que é uma URI, acho que é isso, né? Dizendo qual é o recurso que eu estou querendo. Tá? Então, aí, obviamente, é muito difícil que alguém tente criar uma API hoje em dia web que não siga esse padrão cliente-servidor. Até porque o negócio é baseado em HTTP, e HTTP a gente já viu que tem essa ideia de request response, e é uma ideia cliente-servidor. Tá? Então, assim, eu acho que esse aqui é fácil. Essa restrição arquitetural, qualquer tipo de API vai conseguir responder sem nenhum tipo de problema. A segunda restrição é que uma API REST ela é stateless. E a gente sabe que é tudo aquilo que o HTTP é. Né? Então, a interação cliente-servidor ela não gera informações sobre o estado. Né? O servidor não armazena nada sobre o cliente e, na teoria, vice-versa. Tá? Então, a comunicação ela precisa ser stateless, que é de fato o que acontece. E a gente já viu na aula passada lá sobre a ideia base do HTTP, que tem formas de meio que burlar isso aí sem mexer no protocolo. A gente trabalha com os cookies, trabalha com os tokens, mas a comunicação ainda, a interação ainda continua sem manipulação, sem o salvamento a princípio de estados. Tudo bem? Então, essa também é fácil de atender. Eu acho que não mudaria muita coisa, não. E é legal que essa ideia de estados ela tem que servir também, tanto para autenticação quanto para autorização. Tá? Se uma API ela vai ser REST, ela precisa atender essa ideia de sistemas em camadas aí.
né? Então, um exemplo que ele dá aqui, ó, uma API REST, ela permite que você use uma arquitetura de sistemas em camadas aí, né, onde você desenvolve uma API que está armazenada no servidor, que está no servidor A, né? Os dados que essa API manipula, elas podem ser armazenados num servidor B, e uma operação de autenticação, elas podem estar armazenadas num servidor C. Né? Então, eu não tenho a obrigatoriedade dos serviços, das funcionalidades da minha API REST estarem armazenadas no mesmo canto. E é cada vez mais isso que acontece. Né? Você agora trabalha com a ideia de microserviços. Então, você pode criar servidores mais simples, mais focados, mais direcionados, que façam somente uma determinada operação, e ainda mais com essa nossa ideia de virtualização global. Então, eu consigo criar um servidor que só armazena o núcleo do serviço. Eu tenho um que está especificado somente para armazenar dados. Tenho um que é focado somente em requisições de autenticação. Então, você consegue fazer isso sem nenhum tipo de problema. Tá? Os componentes, né, quem participa do sistema, ele não precisa saber onde é que cada um está localizado. Tá? Ele, assim, e nem como está localizado. Ele tem que saber que existe. Tá? Existe o servidor A, existe o B, existe o C. Qual é a carga de operação que cada um deles tem, se funciona atrás de firewall, por trás de firewall, de proxy, isso não interessa, tá bom? Isso acho que também é uma coisa interessante, é fácil hoje em dia de ser feito. A quarta restrição é a ideia de ser cacheável, né, de ser cacheable. Né? Então, é que você consiga, de alguma forma, manter cache dos dados e das respostas, né, se for o caso, tá? De novo, não vai ficar armazenado lá no nosso bom e velho cliente, mas está lá, tá? Então, se você conseguir alguma forma de manter cache, de manter as informações, as respostas que foram trocadas, isso vai te ajudar muito na ideia de performance, porque uma requisição que acabou de ser feita, você não precisa fazê-la novamente. Você busca no teu cache e responde, tá? Aí, questões de autenticação vão ser resolvidas com a ideia dos tokens e com as questões de cookies, por exemplo. Tá? Aí aqui chegou no quarto ponto, aqui já é um pouco mais complicado. Não são todas as APIs que são pensadas para funcionarem com essa ideia de cache. Tá? De conseguir manter a informação em cache, digamos assim, armazenar em algum canto que permita que elas sejam cacheadas e aí sejam manipuladas de acordo com o uso. Embora seja permitido que se faça isso do lado do cliente e do lado do servidor, é muito difícil, né? Não é muito interessante que você armazene isso no lado do cliente. Primeiro porque você não tem controle, né, do espaço de armazenamento e muito menos controle da segurança. Você pode estar armazenando uma informação que é valiosa, preciosa, privada, em algum canto que não tem controle. Né? Então, se você vai trabalhar com a ideia de cacheable, tente fazer isso, obviamente, do lado do servidor para evitar que um cliente seja o foco de algum tipo de ameaça ou de vulnerabilidade. O quinto requisito é que ela tenha um design uniforme, né? Então você não pode começar a desenvolver a sua API REST de um jeito, aí chegou lá no meio do caminho, você falou assim, pronto, agora a gente vai mudar de ramo, a gente vai parar de vender eletrônico, vamos vender flores. Vamos mudar agora todos os nossos endpoints. Vamos mudar a forma de chamada dos nossos recursos. Isso não pode. Tá? Então, a gente precisa manter um esquema lógico, um design uniforme, né? Tentando seguir ao que manda os requisitos, tentando, de fato, permitir que qualquer cliente que vai usar a nossa API consiga entender como ela funciona. E pior, vocês vão ver que é muito comum, né, ver aplicações que no meio do caminho elas mudaram. Né? APIs que no meio do caminho mudaram, foram reformuladas, e aí o pior, aí ela funciona ainda com metade da API de um jeito, metade da API de outro jeito. Né? Então é comum.
Aí é mais um caso a pensar. Aqui eu acho que não é complicado de fazer, é questão de planejamento de fato. Aí, para isso, o próprio Feldman criou um negócio chamado de HOS, né, que é uma especificação de REST, né, que ajuda de fato, né, nessa ideia de representação. Ela consegue informar através de links, né, o que os recursos contêm, o que os recursos podem conter. Isso é muito interessante, a gente vai ver que pouquíssimas APIs fazem uso disso, né? Quase ninguém se dá ao trabalho de utilizar o RateOS para ser um cara que vai ajudar nesse aspecto aí. Fala da representação, tudo bem, eu achei que não é muito difícil o cara mudar XML para JSON, mas acho que não muda muita coisa, não. E a última parte aqui dos requisitos é essa ideia de código sob demanda, né, que é permitir que os clientes de fato decidam o que eles querem acessar. Né? Não adianta, vamos supor que eu montei a minha API e eu criei ali a minha API com 100 funcionalidades. Só que dessas 100, se eu estou usando essa minha API aqui no ramo de venda de flores, eu só vou utilizar 25 funcionalidades daquelas 100. Né? Então, para que vai me adiantar na hora que eu for criar o meu serviço, a minha aplicação, que vai ajudar na venda de flores, que é relacionada com essa minha API web, enfiar as 100 funcionalidades lá, enfiar os 100 endpoints lá, se eu só vou utilizar 25. É muito mais interessante, obviamente, que você seja flexível para que o cliente consiga descobrir quais são as que ele tem. Aí, isso dá um pouquinho de trabalho, isso é um pouco mais questionável, né? Porque o cliente precisaria, de alguma forma, fazer aquilo que eu já falei que é errado, que é listar quais são as funcionalidades que ele tem acesso, ou que ele deveria ter acesso. Aí tem ideias das mais variadas, como usar Flash, JavaScript, Apex, aquele cacareco todo lá para fazer. Como esse negócio é da época de 2000, né? Eu não sei se isso ainda hoje é interessante como um mecanismo de restrição do usuário receber código por demanda. Eu acho que é muito mais interessante o desenvolvedor entender que, embora ele tenha gastado tempo, dinheiro e recurso para criar 100 funcionalidades, ele deve segmentá-las da melhor forma possível. Então, se eu só preciso de 25, eu só vou mandar 25. Né? Não preciso mandar 100, porque é mais fácil mandar 100 do que mandar 25. Tá? Eu hoje eu acho que isso é interessante, mas eu não consigo imaginar formas, né, de segurança que me permitam aí de fato enviar código sob demanda para que o cliente escolha aquilo que ele vai utilizar. Aí aplicando as restrições, né? Aí, acho que eu já tinha falado, né? Cliente-servidor em camadas e stateless é o que a gente já conhece, né? É o que já está aí em funcionamento, não tem muito o que fazer, é como funciona de fato comunicação HTTP. Né, os dados são movidos do cliente para o servidor, tudo bonitinho, via requisição e resposta. O cliente vai receber os dados, vai manipulá-los se for o caso. A troca de estados, ela, se precisar, seria armazenada no lado do servidor, está tudo bonitinho. Aí a ideia de ser cacheável e de ter esse estado uniforme, né, talvez aí dependa muito da aplicação, daquilo que vai ser feito, se é possível, se é interessante, se o custo vai ser baixo, se não vai ser baixo, tá? Depende um pouquinho de como é que o negócio vai funcionar. Então, é que eu nem coloquei o código sob demanda, que eu acho que o negócio é meio sem noção, tá? Então, assim, uma API, para ela ser RESTful, ela tem que responder a essas restrições aí de REST. Vocês vão encontrar muitas APIs dizendo que elas são RESTful, mas que elas não atendem isso aí. Isso porque os desenvolvedores já entenderam, perceberam que código sob demanda não vai funcionar e que ele que está desenvolvendo, ele tem a total permissão de fazer a mudança da uniformidade das requisições e dos endpoints. Ele que está criando, ele faz o que ele quer. Então, vocês vão encontrar, de fato, muitas APIs. Nós somos RESTful.
né? E eles vão atender só as 4. As 3 por obrigação e mais a ideia de ser cacheável. Obviamente que o que se quer é que todo mundo seja de fato RESTful para a gente trabalhar melhor. Pessoal, fechamos aqui então esse outro material, e aí só para fechar, eu vou abrir aqui o nosso Colab Web, e aqui no Colab Web eu tinha colocado um vídeo que é acho que é Daniel Craig, acho que é Daniel, esqueci o nome do cara. Deixa eu voltar para o começo aqui. Pronto. Esqueço o nome do condenado. Sai, não quero ver. Não quero ver, sai, muito obrigado. Tá aí, pronto, Craig Dennis. Esse curso dele, ele é um pouquinho demorado, tá? Ele tem 2 horas e 19. São vários, na realidade é um único vídeo particionado. Então tem várias, como é que eu vou dizer? Vários cursos dentro desse mesmo curso. E ele ainda tem aqui, ó, um GitHubzinho, onde ele tem informações sobre aquele material todinho lá. Então, todo o material segmentado está aqui. Eu coloquei na descrição lá do nosso Colab Web. É legal porque ele tem uma didática bem interessante. Está em inglês, já vem legendado em inglês, mas vocês vão aqui no YouTube e mudem a legenda para português, que é galho fraco, fica legalzinho também. Mas é bem legal, porque ele dá uma explicação desde o básico. Ele fala de API, ele fala de API Web, ele fala de REST, ele dá alguns exemplos. Aí lá na metade do caminho tem algumas partes que eu não recomendo, tá? Que elas são mais alto nível e são conteúdos que não nos interessam, que é conteúdo mais de implementação, de como criar uma API, que não é o nosso foco, tá? Mas fica o material, é um material bem legal, é fácil de ler, é gostoso de ler, ele é super divertido fazendo as explicações dele, explica muito melhor que eu, por sinal. Tá? Então eu coloquei esse material, que era para vocês usarem esse material de fato como material de apoio. Eu recomendo que vocês usem, fiquem assistindo os vídeos do Denis e vão acompanhando, se for o caso, com o material dos slides que eu coloquei lá. Tá? Eu acho que a partir de 1 hora e pouquinho o negócio perde a função. Eu acho que até aqui ainda é interessante, que ele está explicando como é que o negócio funciona. Aqui é com a API do Spotify, como é que se acessa a API, se for o caso, via linha de comando, que a gente pode utilizar também. E ele também trabalha para essa Twilio aqui, então ele ensina como é que acessa a API dela, ela é bem interessante. Então, o trabalho dos senhores para mim, o trabalho da aula de hoje é assistir esse vídeo, né, até a aula de quarta-feira. Vocês estão em pedaços mesmo, com calma, bem... Não precisam ficar muito estressados, não, né? E aí já comecem a manipular. Aqui ele vai falar da API do Spotify, se eu não estou enganado, que é um trabalho que vai ser liberado na aula de quarta-feira. Tá? Então tem um material bem interessante aqui para que vocês aprendam ainda mais sobre como é que funciona uma API Web, o padrão REST, e como é que a gente vai interagir com ferramentas para o negócio poder funcionar. Tá? Então, a gente vai encerrar a nossa aula por aqui. Eu acho que foi